Olá, pessoal! Mais uma vez reunidos para mais uma aula do módulo 4 sobre povos e comunidades tradicionais. Dentro dessa aula nós vamos ter 4 pontos importantes, que é o Estado, o etnodesenvolvimento, políticas públicas e as principais legislações brasileiras para os povos e comunidades tradicionais. Trouxe uma frase do cacique Raoni, inclusive é uma frase recente. Essa foto é de uma manifestação no Distrito Federal em relação às demarcações, tá? E a frase diz: respiramos todos um só ar, bebemos todos a mesma água, vivemos todos em uma só terra. Nós devemos protegê-la. E já é partindo dessa premissa dos povos originários, dos povos tradicionais indígenas, que no próximo slide a gente vai assistir um vídeo que já comenta dessa percepção do que a terra, né, nesse sentido de que todos devemos protegê-las e, de novo, essa construção do nosso país em cima dessa exploração, principalmente desses povos. Que sempre foi pesada, perversa, com muita violência, né? Desde Mendes Sá, lá em 1559, depois com as missões jesuíticas, um impacto cultural muito grande, né? Para ensinar uma cultura diferente que não existia aqui, era sempre a forma de ser do nosso povo. Foram massacrados por carta registrada por Mendes Sá, o rei de Portugal, que se mataram enfileirado de corpos, uma légua, 7 quilômetros de corpos. Isso é um dos grandes genocídios dos povos originários e que a gente precisa fazer essa leitura, essa reflexão, para que entenda um pouco como o povo tupinambá resistiu e permaneceu nesse território até hoje. Bom, esse vídeo ele já fala novamente sobre a construção do nosso país em cima de exploração. Esse adendo aí, né, da carta de Mendes Sá sobre essa quantidade de corpos que foram trazidos para frente do mar e que chegavam ali perto de uma légua equivale a mais ou menos 7 quilômetros. Então, quando a gente pensa em como foi a colonização e como a gente chegou no conceito de Estado, é necessário que a gente também perceba esse tipo de situação e o quanto isso impacta, né? Então a gente entende aí o Estado como um conceito atualmente como consequência da colonização, né? Então, assim, o Estado ele é um conceito que ele está ligado a esse ordenamento jurídico, né, do território, e ele contempla todas as instituições políticas e jurídicas que compõem a formação do país, né, como as leis, os decretos, as resoluções, entre outros. Então a gente teve essa questão histórica, né, numa escala aí de que a gente hoje é uma república, mas na época da colonização não éramos, né? Então a gente tem a Constituição Federal de 1988 como referência, que pressupõe o princípio da igualdade, que aí esse princípio da igualdade, que está no artigo 5º, ela prevê que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então a gente tem esse princípio que, juntamente com o princípio da dignidade humana, ele está assentado em todo o ordenamento jurídico no país, perante a Constituição Federal. E foi através da Constituição Federal, de 1988, que se deu o reconhecimento formal do direito à organização e representação dos próprios indígenas no Brasil, né? Isso acabou proporcionando esse processo de auto-organização dessas sociedades e também o surgimento e a multiplicação das entidades indígenas que passaram a ter articulações em redes nacionais, regionais, municipais, mas também internacionais, e com essa abrangência que alcançou os 4 cantos do mundo. Então,
apesar dessa igualdade ser um princípio constitucional do artigo 5º, ainda há muitos casos de discriminação e intolerância que afetam diretamente esses povos e comunidades tradicionais no Brasil. Então, sim, a gente tem que partir da premissa de que o Estado ele tem um papel muito importante na garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos, né, através dessas políticas públicas. E essas políticas públicas e as políticas públicas dos povos e comunidades tradicionais asseguram a sobrevivência desses PCTs. Então, constitui essa base para a produção e a reprodução desses saberes tradicionais em meio a tantos conflitos, né, e esses impactos diretos no modo de viver nesse processo de invisibilidade dos povos e comunidades tradicionais. Segundo ponto em relação à aula é o tópico do etnodesenvolvimento. Então, a gente tem um conceito de Stephen Hagen que diz que o etnodesenvolvimento significa que uma etnia autóctone, tribal ou outra, detém controle sobre suas próprias terras, seus recursos, sua organização social e a sua cultura. É livre para negociar com o Estado e estabelecer, na verdade, negociar com o Estado estabelecendo as relações segundo seus próprios interesses, né? Então, assim, em menos de uma geração, os povos indígenas no Brasil, e a gente considera também ali a Amazônia brasileira, né, em particular, passou numa iminência de extinção, né? Foram dizimados. Então, a gente tem uma realidade onde onde a realidade estimativa, né, tinha milhares, né, de cerca de 5 milhões de indígenas no território, hoje tem menos de 1 milhão. Então, a gente tem essa questão aí dessa iminência desse período de dizimar, né, de dizimá-los, então. E essa situação é descrita no panorama traçado por Darcy Ribeiro em 1957, a conquista do reconhecimento dos direitos sobre os 12% do território nacional, né, incluindo os 20% mais esses 20% da Amazônia. Então, essa questão do reconhecimento dos direitos sobre o território, ela acaba sendo um impacto extremamente importante no modo de viver desses povos tradicionais. Então, o uso desse termo do etnodesenvolvimento até 1990 era restrito a algumas lideranças indígenas. E aí, na verdade, as lideranças indígenas e as ONGs, né? Nessas questões dos estudiosos também. E aí, com o passar do tempo, esse termo ele passa a se tornar integrante do vocabulário de um público mais diverso, né? E aí ele passa a se destacar no meio dessas agências governamentais. Então, o enfoque ele acaba por evidenciar essas desigualdades sociais e espaciais e fazendo com que o contexto local de estratégia e ações, né, elas acabam a receber mais importância, elas passam por esse processo de invisibilidade, de forma que elas passam a ser enxergadas numa escala um pouco maior, né? Então, essa ideia do desenvolvimento local, somada ao etnodesenvolvimento, ela ganha espaço nesses discursos políticos, nas pesquisas científicas, e aí considera uma política indigenista. E esse foi um assunto que menos teve contexto nessas relações mais gerais entre as sociedades. Então, na verdade, ali é um processo, né? Em determinado momento, esse termo ele ficou entre os indígenas, posteriormente entre as ONGs, e posteriormente entre os estudiosos, e por fim, nesse vocabulário mais diverso, somado ao desenvolvimento local. No próximo slide, a gente vai assistir um vídeo. Quando os portugueses chegou aqui, nós já navegava, nós já fazia clonagem de plantas, já fazia modificação de planta, domesticação de vários tipos de planta para transformar em plantas venenosas em planta alimentícia. Então, isso é uma alta tecnologia feita com conhecimento do dia a dia que demorou milhares de anos para alcançar essa tecnologia. Os Tupinambás se guiavam pelas estrelas, sabia fazer cálculo a longa distância de ação climática, de tudo, para saber se deslocar. Então, nós éramos um povo altamente conhecedor e evoluído.
Já assistindo esse vídeo, a gente consegue contextualizar o que é o etnodesenvolvimento. Quando o cacique diz que já haviam tecnologias milenares, tecnologias entre os povos, entre as tradições, é nesse sentido que está sendo dito. Eles são detentores do próprio saber, são detentores da própria cultura e são detentores do próprio território. Então, o etnodesenvolvimento ele parte desse contexto de que os próprios povos e comunidades tradicionais eles têm esse direito e, a partir disso, eles passam a dialogar com o Estado a partir dos próprios interesses. Então, a gente tem esse histórico de interferências externas e essas adaptações no modo de vida dos povos indígenas, e isso, inegavelmente, ocasionou alterações nos seus sistemas produtivos agroalimentares, né, no aumento da aquisição de bens de consumo, e gerou situações de insegurança alimentar e nutricional, que demandam políticas específicas de geração de renda e de etnodesenvolvimento. Então, essas dificuldades elas decorrem desses processos históricos da colonização. As recentes pressões e invasões dos madeireiros e mineradores em terras indígenas, as queimadas, a contaminação das terras, dos rios também, né, das águas, devido a essa ação do uso indevido e excessivo do agrotóxico nas localidades, a degradação, a insuficiência das políticas públicas adequadas à realidade dos povos indígenas, e a gente pode combinar também a questão do orçamento ali para realizá-las. Então também a gente entende as lacunas normativas no sentido de que ainda não foram amadurecidos os instrumentos administrativos e jurídicos para promover esse etnodesenvolvimento indígena. Atualmente nós temos no país o Ministério dos Povos Originários, que tem feito um trabalho, inclusive a representação uma representação de povos originários, é uma representação indígena, de uma liderança indígena. Então, aos poucos, o Estado vem tentando se organizar para minimamente impactar de forma positiva nessa questão do atendimento às legislações específicas, né? Então, a gente consegue perceber mais uma vez que as dificuldades que a gente vive hoje em sociedade, elas acabam sendo decorrentes desse processo histórico da colonização. E aí também a gente tem a questão tributária, ambiental e sanitária e o acesso de crédito somado a todos esses problemas, né? E também não podemos esquecer das interferências culturais, que acaba acontecendo por esse processo de contato com a sociedade que não é indígena, e traz novos hábitos, né, de consumo que antes não faziam parte da realidade desse povo, e em decorrência disso surge essa necessidade da obtenção de renda pelas famílias para aquisição de bens e bens de serviço, né, bens de consumo e serviço. Stephen Hagin, em 2002, aponta que o etnodesenvolvimento das populações indígenas significa a completa revisão das políticas governamentais indigenistas que têm sido adotadas pela maioria dos governos. Um novo movimento social indígena militante vem reivindicando a reafirmação dos valores culturais indígenas e a reavaliação da posição desses indígenas na estrutura local. Verifica-se que o processo dessa organização e articulação indígena não parou de crescer, isso é um fato, especialmente aquele com perspectiva de autonomia dos aparelhos do Estado brasileiro. Isso é muito importante frisar. Então, afirma-se essa emergência das entidades indígenas e o crescimento do seu papel político nesse contexto do processo da democratização do Brasil está relacionado a 4 fatores: a percepção sobre a necessidade da auto-organização, voltada principalmente para a defesa dos territórios, os recursos naturais e essa autonomia política, né? O processo mais amplo da redemocratização da sociedade nacional e a crise desse modelo tutelar gerido pelo Estado. Então, é importante esses pontos ali, que são pontos que acabam baseando essas articulações das entidades, né? Buscando, reivindicando por melhores políticas públicas e também melhorias no modo de vida. E voltando para a década de 90, a gente tem esse conceito do desenvolvimento, né? Que ele acaba sendo, na verdade, mudado ali por outro, né? Que é o desenvolvimento sustentável. Na verdade, vamos considerar assim, numa escala de conceito, o mesmo conceito, só que de forma mais ampla, né? Então, a gente traz o etnodesenvolvimento muito focado ali em relação
aos povos indígenas, porque o contexto é justamente esse, e quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente abre numa questão muito mais ampla, né? Tanto que esse termo ele passou a se tornar popular a partir de 92, através da Conferência Rio 92 das Nações Unidas. Então, é um termo que é utilizado até os dias de hoje. Se a gente for trazer para a realidade, Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Então, é um termo que ele é mais amplo, né? E ele acaba, por si só, acolhendo outros tipos de comunidades. E aí a gente entra na questão das políticas públicas, né? A gente tem a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, né? Que foi instituída em 2007 ali pelo Decreto 6040. E aí isso foi uma ação do governo federal, foi um decreto federal que busca promover essa questão do desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, né? Tem essa ênfase no reconhecimento desse fortalecimento à garantia dos direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito sempre, né? Valorizando ali a identidade e as formas de organização e as suas instituições. Então, esse desenvolvimento ele aparece em cena como uma nova perspectiva relativa à autonomia do econômico em sociedades menos favorecidas, valorizando o social e as pessoas, procurando proporcionar esse local de protagonismo no processo. Tudo está ligado a essa questão de, atualmente, na verdade de um tempo para cá, mas atualmente de forma mais árdua, esses povos e comunidades tradicionais buscarem esse espaço de protagonismo. No próximo slide a gente vai assistir mais um vídeo. A Fundação Palmares certificar as comunidades remanescentes dos quilombos, ou seja, a comunidade que se autorreferencia em função dos seus valores telúricos, né, de vivência naquele espaço, em função da ancestralidade, dos valores afro-brasileiros, em função da negritude, né, a comunidade se autorreconhece como remanescente dos quilombos. Os nossos tataravós, bisavós, avós, todos eram de Quilombo de Alagoas. Todos que vêm da nossa história do Zumbi dos Palmares. Não há um número certo, mas eu admitiria, quer dizer, faça levantamento da Fundação Palmares, do INCRA, de várias organizações, de que nós temos cerca de 3.500 quilômetros, né? Desses 3.500 quilômetros, nós temos aproximadamente uns 2.500 reconhecidos pela Palmares. Agora, lamentavelmente, nós não temos 300 comunidades quilombolas tituladas, que aí é a inércia do Estado. Bom, essa fala do Carlos Moura, ela traz uma reflexão em relação à realidade da titularização, que é também um dos direitos aí dos povos e comunidades tradicionais, está muito diferente na referência dos registros desses povos tradicionais, no caso ali dos quilombolas perante a Fundação Palmares, mas a gente pode trazer essa realidade também para os demais povos e comunidades tradicionais. Então essa fala ela é importante no sentido reflexivo, que ele diz assim, isso é uma resposta, né, de que o Estado, da inércia do Estado. Então a gente está estudando sobre as políticas públicas, mas a gente não pode ignorar a realidade que essas comunidades passam até os dias de hoje. Bom, o quarto ponto são as principais legislações brasileiras para os povos e comunidades tradicionais. Existe uma cartilha. O quarto ponto é sobre as principais legislações brasileiras para povos e comunidades tradicionais. Existe uma cartilha, eu coloquei até aqui para vocês, dos direitos dos povos e comunidades tradicionais, aí fala no sentido mais amplos ali, né? Então a gente tem que entender que esses PCTs, eles são titulares do direito fundamental,
né, no sentido de todos os direitos que um cidadão comum possui, mas também tem um direito fundamental específico por ser povos tradicionais, sendo eles também a assistência jurídica de forma integral e gratuita, que é um ponto importante que existe nessa questão do direito, mas na prática ela é um pouco mais difícil de ser atingida, né? Então a gente tem essa questão desse direito ele poder ser adotado de forma coletiva sempre que houver necessidade de afirmação, reconhecimento e proteção de defesa dos seus direitos étnicos e territoriais. A garantia do acesso à justiça abrange também o direito de ser informado e de participar de todos os processos que lhe dizem respeito. Esse é um ponto também muito importante. A gente vai assistir alguns outros vídeos no decorrer das próximas aulas e alguns deles têm essa questão de que os povos e comunidades tradicionais eles têm sido interpelados, de certa forma interpelados pelo Estado, no sentido de, antes de fundamentar e estabelecer uma nova atividade de turismo de base comunitária, por exemplo, é necessária essa conversa com as lideranças, porque isso diz respeito diretamente e afeta diretamente o modo de viver dessas pessoas. Então, é necessário que elas estejam dentro dessa discussão e serem informados antes de que isso aconteça. Elas precisam participar desse processo. Então, qualquer atuação de órgãos governamentais e mesmo do judiciário junto a esses povos deve ser sempre no sentido de resguardar essa garantia do acesso ao território e aos recursos tradicionalmente utilizados por esses povos e comunidades para sua reprodução social, cultural, econômica, ancestral e religiosa. Mais uma vez, a gente vendo a palavra ancestral, e vale pontuar que é uma questão que é incomum a todos os povos e comunidades tradicionais. E isso quer dizer que qualquer atuação junto a esses povos e comunidades ela deve ser de forma intersetorial, né, envolvendo a diversas ações desses programas governamentais e também não governamentais. Participativa, com esse envolvimento direto dos seus representantes no planejamento, execução e avaliação, e adaptada às suas respectivas realidades. No exemplo que eu trouxe em relação ao turismo de base comunitária, é necessário que eles estejam inseridos nesse contexto, né? E que não fuja ali do modo de viver deles. Então, essas realidades elas precisam ser respeitadas, né? Porque não é possível separar e dissociar os aspectos econômicos, jurídicos, produtivos, religiosos, culturais, morais, entre outros, dessas comunidades, né? Nós temos a Convenção 169 da Organização Internacional de Trabalho, ela é de 2004, né? Ela diz que os povos indígenas e tribais, elas podem ter essa questão da autoafirmação, né? Do autorreconhecimento, foi adotado no Brasil, né? Em 2004 também, 19 de abril de 2004, você percebe que é uma data muito importante. 19 de abril é o dia dos povos indígenas do nosso país, né? Então tem uma questão representativa aí, mas é uma convenção internacional, né? E essas convenções internacionais, elas são normas que, quando elas são assinadas pelos países, elas geram responsabilidade do Estado, né? Desse país como um todo, assim, enquanto Estado, a esses cidadãos, né, a cumprirem o que eles estão determinando naquela norma, né? E essa norma, ela tem essa questão do não cumprimento, acaba surgindo também essa questão de constrangimento público internacional. Então, é uma forma de obrigar esses estados a estarem trabalhando em rede, em conjunto, mas garantindo esses direitos das comunidades. Então, essa convenção ela determina que os governos devem proteger os povos e comunidades que possuem culturas e modos de vida diferenciados. Quando fala diferenciados, é diferente do padrão hegemônico imposto, né? Cada comunidade tradicional tem a sua organização social, o seu modo de viver próprio. Então, isso implica em proteger os seus territórios, as suas organizações, as suas culturas, as suas economias, seus bens materiais e imateriais e o meio ambiente que eles vivem, que com certeza impacta diretamente ali na reprodução. Então, além disso, essas ações elas devem ser realizadas com a participação desses povos e comunidades, de acordo com seus desejos e interesses. Pela Convenção 169 da OIT,
os membros dos povos e comunidades tradicionais podem ter acesso a uma série de direitos específicos e mesmo assim, né, eles continuam podendo acessar todos os direitos disponíveis ao cidadão brasileiro comum. E mais uma vez, reforçando a ideia de que é necessário entender que os povos e comunidades tradicionais têm os seus direitos específicos, que não podem ser confundidos com benefícios, nunca, né? Mas também tem direito a tem acesso a todos os direitos fundamentais de qualquer cidadão comum. Eu coloquei para vocês o artigo 1 da Convenção, então ela coloca a Convenção a quem se aplica, né? Aos povos independentes, aos povos tribais, aos povos de países independentes. Essa questão da consciência da identidade indígena deve ser considerada como critério fundamental para determinar os grupos que se aplicam às disposições da presente convenção. No artigo 6 da Convenção, fica garantido o direito dos povos e comunidades previamente consultados em relação a qualquer medida que os afete direta e indiretamente. Então, mais uma vez, é necessária essa conversa intersetorial com os seus representantes, né? E estabelece também uma consulta que deve ser realizada de forma a proporcionar a efetiva participação dos comunitários. Quando a gente fala comunitário, a gente percebe que é uma vertente que se preocupa mais com o que a comunidade tem a apresentar, a ensinar, a contribuir, do que a inserção da atividade em si. Isso é muito importante também, porque você considera a importância e o protagonismo dessas comunidades. E no artigo 7º fica determinado que são os próprios povos e comunidades que devem decidir o que é ou não importante para eles. Então, além da Constituição, há normativas como leis, decretos e tratados internacionais, a exemplo desse que a gente acabou de ler da OIT, né, 169, mas também tem portarias e resoluções nacionais. Aqui a gente vai falar de algumas principais, né? A gente tem o Estatuto do Índio, de 73, aí a gente percebe o termo índio ali no estatuto, mas se a gente for linkar ali ao ano, a gente entende que é uma desconstrução que vem sendo feita. Então a gente não usa mais essa palavra, usa indígena, mas existe essa lei de 73, tá? Tem a lei 12288 de 2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial, e esse estatuto ele é muito importante na luta dos povos e comunidades tradicionais como um todo. Temos a lei 12212 de 2010, que dispõe sobre a tarifa social de energia elétrica para famílias de baixa renda, que são inscritas no CAD único, ou que têm o beneficiário do BPC. Muitas famílias são beneficiadas com esse programa. A Lei 14284, de 2021, que institui o programa Alimenta Brasil para aquisição de alimentos, que tem por finalidade ampliar o acesso à alimentação e incentivar a produção de agricultores familiares. E aí a gente fala extrativistas, que a gente sabe que dentro dos extrativistas tem subcategorias, pescadores artesanais, povos indígenas e demais populações tradicionais. É uma lei recente, de 2021. Existe o decreto de 91, que fala sobre a educação indígena no Brasil. No estado do Rio, a gente tem uma lei recente também, de 2021, que obriga o ensino da educação afro e indígena nas escolas estaduais. Ainda não está em vigor, está sancionada, mas ela ainda não está sendo cumprida, e a Casa Legislativa está trabalhando nessa questão. Existe o decreto 1775 de 96, né, dispõe sobre esse procedimento administrativo da demarcação das terras indígenas e da outras providências. Essa questão territorial é extremamente importante na legislação brasileira para os povos e comunidades tradicionais. Tem o decreto 4887 de 2003, que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titularização das terras ocupadas por remanescentes das comunidades quilombolas. Temos o decreto 6040 de 2007, que a gente já viu, que institui a Política Nacional do Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. O decreto presidencial de 25 de maio, né, que institui o Dia Nacional do Cigano,
que passou a ser comemorado dia 24 de maio de cada ano. Esse dia ele é muito importante porque ele simboliza o reconhecimento por parte do governo brasileiro da existência e da necessidade de trabalhar a maior visibilidade dos povos ciganos no Brasil. Conforme a gente já aprendeu, são 3 etnias no Brasil e essas etnias, cada uma delas tem o seu próprio modo de viver, seu próprio dialeto, né? E a gente percebe dentro do processo também histórico essa movimentação entre os povos ciganos de sair da invisibilidade. E esse dia, esse marco do dia 24 de maio é um dia muito importante, onde todas as etnias, todos os ciganos se encontram, né, em determinados lugares. No Rio de Janeiro, por exemplo, tem um lugar que é ali em Copacabana, que tem a Santa Sara Cali, no parque ali da Garota de Ipanema. Eles se encontram ali, fazem uma festa linda, né, no sentido de estar ali primeiro conscientizando, né, dizendo que eles existem dentro do país, né, mas também celebrando esse dia dessa política nacional que acaba por si só também corroborando com outros programas, porque a partir do momento que eles são reconhecidos, o governo também entende essa necessidade de trabalhar para combater essa invisibilidade, né? Temos o decreto 6261 de 2007, que dispõe da gestão integrada para o desenvolvimento da Agência Social Quilombola no âmbito do Programa Brasil Quilombola. O decreto 8750 de 2016, que institui o Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, o CMPCT. Esse conselho ele é extremamente importante nesse sentido da legislação. Tem a convenção da OIT que a gente acabou de falar sobre a 169, né, sobre os povos indígenas, que foi adotada em 1989, mas foi promulgada no Brasil em 2004, né? E atualmente tem essa vigência pelo decreto 10088 de 2019. Existe a Convenção da Diversidade Biológica, que passou a valer no Brasil a partir de 1998, por meio do Decreto 2519, né? Trata da conservação da biodiversidade e da proteção das comunidades tradicionais que vivem na estreita relação com os recursos naturais. A gente pode falar da Conferência Mundial, né? Que aconteceu, essa ação internacional concentrada no combate ao racismo e intolerância em 2001, na África do Sul. Então, nessa conferência internacional, a gente teve cerca de 170 países que se fizeram representados, né, nessa conferência das Nações Unidas, de traçar estratégias contra o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e qualquer tipo de intolerância correlata com esses comportamentos, né, que são considerados crimes, inclusive. Então, o objetivo era definir estratégias globais para combater esse tipo de postura, né, e essas manifestações criminosas. Então, a gente vê que existe ali um esforço dos países em estar combatendo esse tipo de postura, mas a gente percebe também que atualmente há ainda muitos casos registrados, tá? A resolução do Conselho Nacional da Educação, né, o Conselho Pleno. Então a gente tem essa questão aí que afirma, né, a educação da relação étnico-racial e tem por objetivo a produção de conhecimentos, de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos para a pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam a todos respeito de igualdade, né, direitos legais, a valorização da identidade na busca da consolidação da democracia brasileira. A Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, assinada em Paris, em 20 de outubro de 2005, promulgada no Brasil pelo Decreto 6177, do dia 1 de agosto de 2007, então tem até a linha ali para vocês, que afirma que o compromisso dos países é de promover o respeito pela diversidade das expressões culturais e a conscientização do seu valor nos planos no âmbito local, nacional e internacional. O Plano Nacional de Cultura, que prevê ali de
forma ampla, né, essa implementação das políticas públicas a longo prazo voltada à proteção e à promoção da diversidade cultural brasileira. Inclusive, essa lei é de 2010 e esse plano ele foi até 2020 e está sendo revisto aí pelo Ministério da Cultura atualmente, numa conferência nacional que está prevista até o final do ano. A gente tem a portaria do Ministério da Saúde em 2002, né, que fala sobre a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. A portaria do Ministério da Saúde, né, uma outra portaria, que é a 940 de 2011, que regulamenta o sistema do Cartão Nacional de Saúde e afirma a não obrigatoriedade do fornecimento do endereço de domicílio permanente no caso de população cigana. Né, a gente entra na questão aí da população cigana nômade, né, que queira se cadastrar. O que é muito importante, pois a gente já falou aqui em uma outra aula em relação aos ciganos. Existem etnias que são, comunidades que são nômades, mas todas elas associadas ao fato de estarem buscando por políticas públicas e serem expulsas, né? Ao ponto de algumas partes dos municípios, né? Alguns municípios, né? Através ali da sua representação do Estado, dizer que não tem nenhuma obrigação, porque eles são nômades, e na verdade não, na verdade é o contrário. É necessário que esses povos eles sejam acolhidos, né, e não expulsos. Então, essa portaria, a 940 de 2011, né, ela tirando essa obrigatoriedade, né, afirmando que não há obrigatoriedade do fornecimento do endereço permanente, no caso dessas famílias, ela acaba também combatendo essa questão da invisibilidade e do acesso a esses povos aos direitos e fundamentais, né? Afinal de contas, saúde é um direito fundamental. Temos também a portaria também do Ministério da Saúde 4384 de 2018, que institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Povo Cigano, corroborando mais uma vez aí nesse combate à invisibilidade para esses povos e comunidades tradicionais. Temos a resolução CNE número 3, de 10 de novembro de 99, que fixa diretrizes nacionais para o funcionamento das escolas indígenas e da outras providências. Essas escolas indígenas elas têm as suas próprias organizações, né, as estruturas organizacionais, na verdade, ali porque ela é de acordo com o modo de viver de cada comunidade. Então, quando a gente tem uma resolução que fixa essas diretrizes nacionais, de certa forma ela direciona, mas ao mesmo tempo ela respeita essas particularidades, né? A gente tem a resolução CNE também, que é o Conselho Nacional de Educação, de 2002, que institui diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo. E quando a gente fala escolas do campo, a gente fala das zonas rurais, a gente fala dessas comunidades que vivem mais distantes, mais isoladas da sociedade que não é de povos e comunidades tradicionais. Então, essas diretrizes operacionais, elas são importantes no sentido de fato, direcionar, né? A resolução do Conselho Nacional da Assistência Social, que dispõe sobre o acesso das famílias pertencentes a povos indígenas aos benefícios e serviços ofertados no âmbito da rede socioassistencial. Apenas um adendo aí que a gente está aprendendo que não se trata de benefício, se trata, na verdade, de reparação histórica, né? Mas a gente tem, em relação à assistência social e financeira, a gente pode citar alguns programas, né? O Cadastro Único, na verdade, o Cadastro Único ele funciona ali como uma base para esses programas sociais, né, do governo federal, mas a gente tem o programa Auxílio Brasil, o ID Jovem, a Tarifa Social de Energia Elétrica, o Sim Digital Crédito Caixa Tem, o Seguro Defeso e o Programa de Artesanato Brasileiro. Esses são apenas exemplos, né, dessa questão da assistência social, mas a gente pode citar alguns outros. Vai assistir mais um recorte de um documentário chamado Quilombos do Século XXI. E a gente começa com a fala do Carlos Moura, contextualizando essa questão do quilombo. E a gente vai assistir nesse próximo slide. E as negras
reivindicamos isto do Estado brasileiro. O espaço territorial ele é fundamental para que as comunidades quilombolas consigam uma existência digna e elas consigam, através da sua própria terra, se manter. A Constituição de 1988 vai trazer esse direito à demarcação, à propriedade das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos remanescentes dos quilombos. Há uma diferença entre quilombo e, evidentemente, e comunidade quilombola. O quilombo, para nós, pesquisadores, né, e professores, ele tem uma característica porque ele organizou-se desde que o primeiro africano e africana que chegou até o final da escravidão em 1888. Que uma das características era que esses homens, essas mulheres, eles buscavam a liberdade, né, se organizando em uma sociedade, na época colonial, que era ao mesmo tempo uma resistência ao sistema colonial, mas também era ao mesmo tempo uma resiliência, porque dentro do espaço quilombola, eles foram capazes de organizar uma sociedade, que essa sociedade ela dialogava diretamente com a sociedade colonial, criando, ao mesmo tempo, forma de organização, como casamento, como agricultura, totalmente diferente da sociedade colonial. O quilombo era um espaço de resistência, era um espaço de resiliência daquelas pessoas que buscavam a liberdade. E as comunidades quilombolas, elas são hoje um espaço contemporâneo, né, de resistência, que elas têm a terra como um bem coletivo, isso é muito marcante, e tem toda uma trajetória de fazer que passa de geração para geração dentro dessas comunidades quilombolas. Bom, nós podemos citar também como legislação importante, né? A Lei número 9394 de 96, que estabelece aí as diretrizes e as bases da educação nacional, e no artigo 1º afirma que a educação abrange os processos formativos que desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino de pesquisa, nos movimentos sociais das organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. O que é importante dentro desse artigo é entender a diversidade que a realidade do país ela contempla, né? Temos a resolução número 1 de 2019, que aprova o regimento interno do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, né? O C, na verdade, atua também como conselho e como uma comissão ali com essa representação. A gente vai falar sobre isso, né, numa outra aula. Mas com certeza é uma resolução importante aí nesse desenvolvimento, porque é a própria CNPCT que propõe novas políticas públicas, uma delas a cota, que é tão importante aí para essas comunidades, né? E a gente, já caminhando para o final, a gente vai falar aqui agora desses materiais informativos e essas publicações sobre povos e comunidades tradicionais que acabam também sendo uma referência aí nesse sentido de entender a amplitude, né? Então a gente tem aí a guia de referência para o trabalho social com a população indígena, refugiada e imigrante, e a gente está passando por... Na verdade já tem tempo, né? Já tem tempo que a gente tem passado por essa questão imigrante no nosso país, principalmente da população indígena, né? Temos a proteção comunitária de pessoas indígenas, refugiadas e imigrantes, que dentro esse guia é um guia de referência, né, e um guia de proteção comunitária dessas pessoas, para elas entenderem ali os direitos delas. Temos esse curso que está disponível sobre os direitos fundamentais, né, é uma abordagem de pauta indígena, e ela funciona ali numa escola virtual, né, numa plataforma do governo. É interessante também como que isso pode impactar nesse acolhimento, nessa escuta de qualidade para essa categoria de povos e comunidades tradicionais. A gente também tem a cartilha, isso são publicações que vão colaborar aí e contribuir para esse entendimento, viu? Tem a cartilha de discriminação étnico-racial, Conheça os Seus Direitos, que busca orientar o cidadão sobre o que é discriminação racial, como identificá-la, o que fazer caso tenha sido vítima dessa discriminação.
E essa cartilha também possui um trecho específico relacionado a povos e comunidades tradicionais, tem a publicação dela ali. O documento de referência, que é o apoio ao desenvolvimento sustentável de povos e comunidades tradicionais, na verdade, ali, comunidades negras tradicionais, né, visando apresentar estratégias para apoiar os povos e comunidades negras tradicionais nessa implementação de iniciativas que promovam a valorização das tradições de matriz africana, né? Então, na verdade, por meio ali da promoção dessa autonomia, né, de empreendedorismo, na geração de renda dessas comunidades, e essa iniciativa é realizada pelo Rio de Janeiro. Então, esse documento aí já é uma referência específica direcionada para as comunidades negras, né? Tem também o Guia Orientador para Atenção Integral à Saúde dos Povos Ciganos, também nessa amplitude de entender e impactar nessa busca ativa, mas também nessa escuta de qualidade, né? E a Guia de Diretrizes para Atenção Integral à Saúde da População do Rio, né? Das populações do Rio, Flores e Águas, né? E os povos e comunidades tradicionais. Essa atenção integral no sentido de entender esse protagonismo, entender essa questão que é impactada pelo modo de vida de cada um dos povos e comunidades tradicionais. Tem uma cartilha também que foi recentemente publicada, que é a cartilha dos direitos de povos e comunidades de matrizes africanas. Essa cartilha está disponível em PDF também, de forma gratuita. É uma cartilha que teve aí a contribuição da OAB e várias comunidades e várias instituições e organizações importantes nessa luta. Então a gente hoje está numa realidade que há muito material para as pessoas terem acesso, combatendo essa invisibilidade, essa desinformação. A intenção é realmente difundir informação para os povos e comunidades tradicionais, mas ainda assim a gente percebe que há uma necessidade muito grande de que essas informações cheguem a quem realmente precisa, principalmente a essas comunidades que estão mais isoladas, mais do campo, sem acesso à internet, muitas das vezes sem acesso aos serviços essenciais. Então, assim, é muito importante esse movimento de a gente perceber que está acontecendo esse registro, né? Essa questão de pesquisas, de publicações, de cartilhas, mas a gente tem que entender que é necessário essa massificação e essa difusão e multiplicação das informações que que constam nessas publicações. E já, mais uma vez, caminhando para o final, a gente vai assistir mais um vídeo e vamos finalizar essa aula. Reconhecer os direitos das comunidades quilombolas e povos indígenas sobre suas terras significa respeitar suas histórias e seus modos de vida. O brasileiro precisa valorizar de verdade suas origens indígenas e africanas, e a melhor maneira de fazer isso é protegendo as terras e as manifestações culturais de índios e quilombolas. O encontro dos índios e negros com os demais segmentos da sociedade brasileira não foi pacífico. Desde o início da nossa história, povos indígenas e comunidades quilombolas lutam para preservar seus territórios. Muitas conquistas já foram obtidas, mas infelizmente, a expansão do agronegócio e grandes obras de infraestrutura trazem novas ameaças. Desde 2007, o Fundo Brasil de Direitos Humanos apoia povos indígenas, comunidades quilombolas em todo o território brasileiro. Fundo Brasil de Direitos Humanos. Ao garantir o direito dessas populações, ajudamos a construir uma sociedade justa e igualitária. Bom, a gente vai finalizar essa aula entendendo esse vídeo que a gente acabou de assistir, principalmente na vertente dos territórios, porque o tema da nossa próxima aula vai falar sobre o território também, né? Sobre territorialidade, mas também de territórios, por essa vertente dos povos e comunidades tradicionais. E eu já trouxe esse vídeo bem curtinho para a gente iniciar essa reflexão. Então, vejo vocês na próxima aula. Até lá!